Bom dia a todos, obrigado pela presença de vocês. O que eu quero é dar uma visão bem rápida de quais são as normas que a gente tem trabalhado, tem publicado e destacar aquelas que são relacionadas com nossa discussão ou nosso debate com relação à parte de fluidos frigoríficos. Então, vamos fazer um histórico rápido. Normas elaboradas, quais são as comissões de estudo que trabalham no CB55, que é o Comitê Brasileiro. Vou destacar alguma coisa e nós vamos também falar rapidamente sobre a Renabrava 5, que é uma recomendação da Abrava com relação a retrofit ou uso de fluidos frigoríficos. Então tá aí. O CB055 é um comitê, ele existe desde maio de 2003 por uma iniciativa da Abrava. Antes disso, ele era subordinado ao CB4, que era o Comitê Brasileiro de Mecânica. E dentro dele tinha o CB48 e assim por diante. Nós temos um total, nesses anos todos de trabalho, de cerca de 50 normas publicadas, revisadas. Então aqui eu tenho o que são os comitês principais, só como uma informação. Então, antigamente era o CB 0408, então esses aqui foram até 2003. Depois de 2003, nós passamos a trabalhar com o CB55 na Abrava. Então, a ideia da norma, a missão que a BNT tem é prover à sociedade brasileira de conhecimento sistematizado por meio de documentos normativos que permitam a produção, comercialização e uso de bens e serviços de forma competitiva e sustentável nos mercados interno e externo, contribuindo para o desenvolvimento científico, tecnológico, proteção do meio ambiente e defesa do consumidor. Então, tem só uma curiosidade, a gente fala a palavra normalização e normatização. Então, segundo dicionários, normalização é mais antigo e significa submeter a norma, eu obedeço a norma. Vou padronizar seguindo uma norma. Já o termo normatização foi criado por senso comum e se refere ao ato de estabelecer normas, de criar as normas. Essa é a forma que a gente trabalha. Não é uma decisão minha, como gestor do CB55, que norma nós vamos estudar, que norma nós vamos fazer. É uma decisão da BNT, que ela diz, olha, essa norma já tem mais de 5 anos, você tem que revisá-la. Ou você aprova ela, ou você modifica, ou você cancela, mas você tem que tomar alguma posição. Então ela volta para a gente reanalisa. Ou então existem pessoas que chegam e dizem, olha, eu tenho um problema, preciso resolver um problema, preciso normalizar isto. Então o que acontece, dando um exemplo bem rápido, que para mim foi muito importante. Uma pessoa chegou, Cida Contreira, e disse, olha, eu estou muito preocupado com o suporte de mini split. Você tem certeza que isso vai ficar lá em cima, no 20º andar, por 10, 15 anos? Não vai corroer, não vai cair, vai aguentar o peso? O cara que for lá mexer e fazer manutenção vai pisar no suporte com 100 quilos e talvez o suporte não aguente e ele e o suporte venham para baixo? Realmente a gente não sabe. Então, a própria comissão de estudo foi criada para trabalhar na elaboração de uma norma para suporte. Aí o pessoal disse, mas pera um pouquinho, mini split representa 75% do mercado, se eu falar só em high wall. Em todo, você pode botar água gelada, chiller, toro, o que você quiser no meio, 75% é mini split. Ou seja, é o mercado. Bom, então a gente tem que falar um pouco mais sobre isso. E nós acabamos fazendo uma norma, que é a 16655, que ela vai aparecer aí, em que a gente dividiu em 3 partes. Uma parte foi justamente a instalação dela, projeto e instalação de mini split. A outra foi como você faz as tubulações para garantir estanqueidade e desempenho do sistema e vida do próprio equipamento. E a terceira, como calcular a carga térmica. Por que calcular a carga térmica? Hoje em dia o pessoal vende capacidade de máquina. Minha cabeça ainda funciona em TR, mas o pessoal chega e fala, qual é a área que você tem? Você tem 20 metros quadrados? Vamos botar em um 24.000 BTU, vai ficar bem friozinho, vai ficar bom para você. Ou seja, ele vai colocar 10 metros quadrados por tonelada. Aí você faz uma conta e se questiona, por que tudo isso?
O cara não sabe, há um erro na instalação, a máquina, como tem excesso de capacidade, vai atender tudo o que precisa e tudo bem. O cara vendeu, faturou dele, o cliente. Mas tem um problema no Brasil. Demanda de energia elétrica. O último apagão que nós tivemos, acho que foi 19 de janeiro de 2015, foi justamente isso. Foi um dia muito quente na região sul, sudeste, centro-oeste, e que ninguém liga o aparelho de ar-condicionado, porque custa. Você gasta 150 ou 200 reais por mês para manter um equipamento de ar-condicionado funcionando algumas horas por dia. E o pessoal não aguentou e todo mundo ligou o seu ar-condicionado. E aí o sistema entrou em pane e foi desligado para que ele não, sobrecarregado, tivesse problemas maiores. Então, o objetivo da carga térmica é fazer com que a nossa carga vá de 10 para 30 metros quadrados por tonelada de refrigeração, ou 30 metros quadrados por 12 mil BTUs. Você tem um quarto de pequena capacidade, 12 metros, 15 metros quadrados, 6 mil BTU dá e sobra, não precisa pôr 12. Seja um pouquinho paciente, né? Que nem o carro que o Enio está comentando que em 5 minutos vai chegar lá, 10 minutos, vai levar meia hora, 40 minutos, mas vai chegar. Então, só para dar um exemplo, quer dizer, não é uma decisão minha, mas é uma decisão das pessoas que participam de lá. Como evidentemente uma empresa pode chegar também com uma solicitação, enviando uma pessoa que faça essa solicitação. E depois que o projeto é elaborado, ele vai ser submetido à consulta nacional, onde qualquer pessoa pode fazer o comentário e tem que ter o seu comentário respondido. Se foi aceito, se não foi aceito, aceito parcialmente ou não. E por fim, ela é aprovada e colocada à disposição e deverá ser revisada daqui a 5 anos. Evidentemente, a gente procura um certo equilíbrio na elaboração de normas, que é produtor neutro, quer dizer, que tenha pelo menos um representante de cada uma dessas, para que a norma não seja tendenciosa. Eu mesmo falo muito de acho. Eu tentei participar de uma comissão, um comitê técnico da ASHRAE sobre VRF. Eu era um estranho do ninho, era só fabricante. Eu era um consultor com um monte de perguntas. Então a minha presença não foi muito agradável. Aqui estão dentro todas as comissões que a gente tem. Tem o grupo de refrigeração, tem o grupo de ar-condicionado, aquecimento e terminologia. Cada um deles com uma área específica de trabalho. Então, por exemplo, o condicionamento de ar na saúde, acabamos de fazer a revisão da norma. Mandamos para passar em consulta pública. Teria hoje à tarde sistemas centrais de condicionamento de ar e ventilação, revisão da 16401. E tem as outras reuniões todas. E terminologia, alguém pode perguntar, por que você está preocupado com terminologia? Estou preocupado com impostos. Nós tivemos um caso em que o pessoal vendia filtro como um equipamento, o imposto era mais barato. De repente o governo falou, filtro é um componente, o imposto é mais caro. Você vai pagar a diferença de imposto que você pagou nos últimos 5 anos e pague. Então, de repente, isso pode quebrar uma empresa. Então, a gente está preocupado em definir as coisas, porque não é a minha opinião. Nós fizemos uma reunião uma vez no INT, Instituto Nacional de Tecnologia, porque a gente está preocupado com uma série de outras coisas também. E o cara disse, você pode escrever o que você quiser, eu não vou assinar embaixo. Agora, você me traz uma norma que tem uma definição, eu assino embaixo, eu não vou discutir uma norma da BNT. Então, é muito importante que a gente defina as coisas para que seja bem claro se incide ou não um determinado imposto. É evidente que nasceu com essa preocupação, mas ela vai muito mais longe. Esses trabalhos são 100 páginas, por enquanto. Então, virou um livro. E vai levar alguns anos, mas é importante que a gente diga. Curiosidade, a defesa do filtro foi feita com uma norma chamada TB01, Terminologia Brasileira 01, de 1947, onde a definição de filtro lá aparecia como equipamento. Então nós voltamos ao passado, alguém pode dizer a norma não é válida, mas tem outra? Não, não tem. Então é o documento que eu vou usar, está aqui. TB01 de 1947, filtro é um equipamento. Estou falando em filtro de ar. Então, evidentemente, a gente trabalha também junto com outros comitês brasileiros, que é o CB24, a parte de proteção contra incêndio,
E controle e movimento de fumaça é o que nós estamos fazendo agora. Gerenciamento de controle em caso de incêndio, o que a gente faz com a fumaça e com o incêndio de forma a permitir que as pessoas saiam, de forma a permitir que o bombeiro entre. Vai torrar toda a documentação que tem? Vai torrar toda a documentação, mas as pessoas vão conseguir sair e os bombeiros talvez consigam entrar. E tem também as comissões espelho, que é de limpeza do ar, filtros e isolantes térmicos. Elas são espelhos de comissões da ISO. Eles traduzem normas da ISO e acompanham a elaboração das normas na ISO. E por fim, temos acordos com a ASHRAE e com a área de tradução de normas, e a ABNT, evidentemente, tem acordos com a ISO e com a IEC. Então, eu vou passar muito rápido nisso, porque é uma lista. A ideia foi colocar o nome, o número, para que se alguém precisar de alguma coisa, ele tenha uma referência. Então, nem estão todas aí. Então, com relação à higienização e manutenção, a gente destaca, por exemplo, neste caso que nós estamos preocupados com os fluidos frigoríficos, a BNT-NBR 15976, que foi elaborada em 2011, redução das emissões de fluidos frigoríficos halogenados em equipamentos e instalações estacionárias de refrigeração e ar-condicionado. Então, a preocupação era, na época que ela foi elaborada, antes de 2011, com vazamentos. Aí você tem sobre qualidade do ar, parte de filtragem de ar, principalmente no grupo de filtragem. Tem também as normas de isolamento térmico. E tem depois, com relação ao fluido frigorífico e meio ambiente. Aí eu tenho que destacar praticamente todas. Aqui eu já tinha mencionado, 15976, a 15833, manufatura reversa, onde eu pego uma geladeira e vou reprocessá-la ao seu material básico, mas coletando todo o fluido que ela tem dentro dela, seja o fluido frigorífico, seja o fluido óleo, vamos dizer assim, ou eventualmente outras coisas, inclusive o expansor da espuma, também é coletado. E esse foi um trabalho muito bem feito que está terminando com a graça de Deus. E tem as duas, a BNT-NBR 16666, designação, classificação de segurança de fluidos frigoríficos, pus em homenagem ao Enio, fluidos refrigerantes e dissipantes, assim ele não se perde. E que é a tradução da ASHRAE 34, ela é uma tradução. E tem depois, se eu conheço o fluido, sei as suas características, como é que eu faço para dizer que ele é realmente aquele fluido? Como é que eu testo ele? Então foi feita também a tradução da ARE 700, que virou a BNT-NBR. Quando aparece já com a BNT-NBR, quer dizer, ela já foi para uma primeira consulta nacional, ela já tem número, ela ainda está em revisão, porque voltou da consulta e nós tivemos que mexer em alguma coisa, mas ela vai estar já disponível. Então, especificação de fluidos frigoríficos. Como é que eu faço para testar e garantir que é aquele fluido com aquelas propriedades e características? Projeto. Projeto tem tratamento de ar em estabelecimentos de saúde, hospitais, tem ventilação de cozinhas profissionais, essa é Deus nos acuda, nós já estamos há quase 7 anos revisando a norma. Existe muita discussão a respeito, mas a gente tem que enfrentar os problemas. Para vocês terem uma ideia, a BNT espera que no ano a gente faça uma revisão de uma norma. 16401 é bastante conhecida, a norma de projeto de ar-condicionado. Essa é muito antiga, não faz mais sentido. E vidros. Vidros é fundamental para a gente controlar a carga térmica. E aqui está a nossa norma de mini split, foi aquela que eu comentei, surgiu por causa da base, do suporte de mini split, que é 16655, instalação, a parte de projeto e instalação, a parte de procedimento de ensaios, tanqueidades de hidratação e carga de fluido frigorífico, são as linhas, e por fim, método simplificado do cálculo da carga térmica. E essa foi a razão, venda de mini split é 75% do total de venda de ar-condicionado. Trabalha com água gelada? Ótimo, 4% do mercado. Normas técnicas de projeto, essas são normas da construção civil, CB02, mas fala da parte térmica de desempenho das construções. Normas técnicas de ensaio, destaquei aqui medições de temperatura em condicionamento de ar, é um procedimento, embora antiga, ela ainda é válida.
Normas técnicas de segurança, voltamos outra vez ao nosso mundo. A 14880 é saída de emergência. Isso não é bem o nosso mundo, mas ela é muito importante para permitir que as pessoas escapem em caso de incêndio, feitos pelo CB24. E tem a 16069, que é segurança em sistemas frigoríficos, é uma tradução da ASHRAE 15, e a gente já mencionou as duas, a 16666 e a 16667. Refrigeração, transporte frigorificável também foi uma preocupação grande. E a parte de refrigeração contínua, condensadores, evaporadores, etc., métodos de ensaio, requisitos de desempenho, todas as informações. Então eu estou indo muito rápido, porque se eu entrar muito no detalhe, eu não vou conseguir terminar em tempo. E a parte solar. E, sem dúvida, a gente também, se falar em termos de qualidade do ar e outros assuntos, a gente tem que se preocupar com a parte de padrões de qualidade do ar, CONAMA 003 de 1990, a RDC 50, que é sobre hospitais, estabelecimentos assistenciais, que é de 2002, também essa é da Anvisa, e a RE 9, que a gente mais trabalha com padrões de qualidade do ar interior em ambientes climatizados. E a parte de IT de Corpo de Bombeiro, que nós estamos trabalhando e traduzindo uma parte das ITs com relação a gerenciamento de fumaça. Se eu quero ter acesso à norma da BNT, tenho dúvida, eu quero pesquisar na BNT, eu vou acessar www.abntcatálogo.com.br. Vai aparecer essa telinha. Com essa tela eu vou escrever o nome do que eu quero. Então eu vou, por exemplo, escrever NBR 16609, que eu vou escrever aqui na parte de número. Com isso vai aparecer essa tela. Essa tela vocês não vão conseguir ler, porque a resolução está muito baixa, mas eu digitei aqui. Então é a 16069, quando ela foi publicada, válida, qual é o título em inglês, quando ela foi confirmada, quer dizer, ela foi feita em 2010 e foi confirmada em 2015. Qual o comitê que trabalhou, se está em vigor, português, a BNT, quanto custa e assim por diante. E por fim, quais são as normas que são relacionadas a esta norma. Então essa é a informação que eu tenho como um resumo. Se eu for sócio da BNT, eu posso inclusive ler a norma. Se eu não for sócio, é o máximo que eu consigo em termos de informação. Como é que trabalham as comissões da BNT, as comissões de estudo? A gente trabalha, evidentemente, com reuniões periódicas, mas todo o material é colocado no que eles chamam de live link. Então, é um ambiente de trabalho. Eu posso acessar o live link através da internet, eu tenho todo o material que foi usado e ele vai acumulando. Não foi mal que eu tenho material de 10 anos atrás, ele está lá guardado. Se eu precisar me referenciar a ele por alguma razão. Então, ele permite que a gente faça o gerenciamento de conteúdo e colaboração da relação de pessoas e processos. Então, essa é a tela. Eu acessei e apareceram todas as minhas comissões. Desculpe, a ideia não é que a gente lê aqui, mas estão todas elas que eu participo das comissões de estudo. Aí eu escolho uma delas. Ao escolher essa, vai aparecer a tela, onde eu tenho uma série de pastas e aqui está projeto e aqui está atas, por exemplo. Então eu posso acessar todos os documentos a qualquer hora, a qualquer tempo, inclusive usá-los. E por fim, se eu abrir a pasta projetos, vão aparecer todos os projetos que aquela comissão vem trabalhando desde o tempo em que se coloca no Live Link. Também posso consultar trabalhos antigos e revisar o que foi feito. Então, é aberto a qualquer pessoa, a gente não exige pré-requisitos para participar, não ser um bom comportamento e uma disposição para ajudar, mas não há limitações, pelo menos não deveria haver. E eu vou me dedicar um pouquinho mais nisso, porque ele se junta às informações. Aliás, eu não sei quanto tempo ainda tem, eu já fui. 5, 6 minutos, obrigado. Então, o que acontece? Nós ficamos muito preocupados na Brava com a relação de drop-in. Então, um monte de gente trocando fluido frigorífico. Mas está correto o que está sendo vendido? Está correto o que está sendo instalado? A forma de se fazer? E nós acreditamos que não. Na verdade, tem muita propaganda enganosa e que a gente tem uma preocupação. Então, se alguém quiser o texto completo, pode acessar esse link. Embora eu deixei, acho que vai ficar à disposição das pessoas também. Está no pendrive. Então, esse trabalho tem simplesmente isso. Você quer trocar? Quero.
quais são os passos, qual é o procedimento que você vai fazer. Então, isso é o que aparece na primeira página. Então, você vai trocar o fluido? Vou trocar o fluido. Primeiro, fale com o fabricante do equipamento. Fale com o fabricante e veja qual é a opinião dele. Se pode trocar o fluido ou não. Às vezes eu posso ter uma guarnição, posso ter um óleo, posso ter alguma coisa dentro daquele equipamento, ou até o verniz do compressor, que seja incompatível com aquele fluido. Tudo bem, ele disse, pode ser sim. Aí eu vou ver se esse fluido está dentro da ASHRAE 34. Ele está listado na ASHRAE, ele é reconhecido como fluido, ou é algo estranho que alguém quer que você use como fluido? Porque no fim, qualquer material que mude de estado a uma dada pressão e temperatura é um candidato a fluido frigorífico. Tudo depende das suas características, como o Enio já comentou. Tá bom, ele é um fluido, mas além dele ser um fluido, o fabricante é reconhecido? Quem é o fabricante? Ele está garantindo o que está te entregando? Nós tivemos o caso de analisar diferentes fluidos do mesmo fabricante, o mesmo fluido em diferentes garrafas, e cada uma tinha uma coisa diferente. Não eram iguais. Aí tá bom. Opa, desculpe. Aí tá bom. Ele está reconhecido e certificado com documentação técnica completa. Tem pessoal vendendo propano e dizendo que não é inflamável, para vocês terem uma ideia. Limitações de aplicação com relação, aí vem a parte de toxicidade e flamabilidade. Eu tenho que conhecer as propriedades desse fluido. Então eu vou ver se as limitações de aplicação em função do ambiente atendido, os limites de toxicidade e inflamabilidade. Como o Enio disse, se eu tiver ali uma geladeira com 150 gramas, se vazar nesse ambiente todo, provavelmente eu não vou ter grandes consequências. Se eu tiver um fogão que vazou na tubulação que alimenta o fogão e eu não tenho uma válvula solenoide para cortar, ele vai vazar até carregar todo esse sistema na condição de explosão. Então, um tem uma carga limitada, conhecida, eu posso fazer conta. O outro tem uma carga ilimitada se ele não tiver um bloqueio. Então, eu tenho um medo danado de fogão, que pode vazar e chegar, que é o que acontece em residências quando há problemas. E a outra preocupação, cuidado com a análise de desempenho completa. Não somente as pressões de alta e baixa, as leituras de consumo elétrico são usadas para comparar o desempenho. Então, tudo isso a gente pede que se tome cuidado. E, evidentemente, a Renan Brava 5 não substitui norma. Isso é uma orientação feita pela Abrava. Então, esses são alguns exemplos. O que diz a 16069, que é atual em vigor, baseada na ASHRAE 15? Vou dar um exemplo. Eu vou projetar a minha máquina para pressão máxima admissível, PMTA. Então, a temperatura máxima depende do fluido. Como o senhor Ian nos falou, 410 não é o 22. O 22, para o projeto, a temperatura de 55 graus de condensação, eu vou trabalhar com uma saturação de 67. Eu vou trabalhar com 2,8 megapascal. Se eu usar o 410 para as mesmas condições, eu vou trabalhar com 4,4 megapascal, praticamente o dobro da pressão. É outro projeto. Eu não posso tirar de uma máquina 22 e colocar o 410, não vai aguentar. Às vezes nem um compressor aguenta em termos de potência. Sistema direto, é outra característica. A sua máquina é um mini split que está aqui na parede, se vazar, vaza aqui dentro da sala? Sim, é um mini split. Então tem considerações a fazer. Não, é uma central de água gelada, está lá fora em ambiente aberto. É outra consideração a ser feita. Então vem entre sistema direto e indireto. E depois vem o risco da explosão. Como foi comentado, os fluidos frigoríficos que apresentam risco são os A2, A3, que é não tóxico, mais inflamável, e o B2 e B3, que são tóxicos e inflamáveis. E evidentemente, se eu trabalhar com esses fluidos, diz a nossa norma 16069, que a área deve ser conforme zona 2, grupo 2A da BNT IEC, que é uma norma internacional, 60.079-TES. Ou seja, é um ambiente à prova de explosão. Eu vou ter que ter os meus botões de luz, as minhas luminárias, etc., tudo preparado conforme.
Então precisa tomar cuidado. Toxicidade é toda vez que o fluido frigorífico tem menor grau de toxicidade atribuído a 400 ppm ou maior. E classe B, em que ele inferior a 400 ppm, ele é tóxico ou ele tem algum problema para a pessoa. Flamabilidade, existem 3 classes e tem a subclasse A2L. O classe 1 não propaga a chama, classe 2 ele tem um poder calorífico menor que 19.000 kJ por quilo e tem um lower flammable level, quer dizer, o limite inferior de flamabilidade é maior que 0,10 kg por metro cúbico. Se eu for a classe A2L, a diferença é só a velocidade de chama. Precisa perguntar se eu corro mais que 10 cm por segundo para poder fugir da chama. Na verdade, isso quer dizer que a explosão é fraca, não é uma explosão forte. Não é aquelas de filme que vocês veem que explode, o cara voa, o carro voa, todo mundo voa. Ela tem uma explosão não tão forte. E a classe 3 é realmente a mais perigosa, tem um limite inferior de flamabilidade menor que 0,10 e um poder de combustão maior que 19.000 kJ por quilo. E essa é a tabelinha que aparece lá. Você tem uma instalação institucional? Não pode usar um hidrocarboneto. Você tem um local público, mercantil de grande porte? Tá bom. Se for em outras localizações que não são saguões e antessalas públicas, você pode trabalhar com até 3 quilos. Mas isso é para máquina de absorção com amônia, que é um B2L. E se eu estiver trabalhando com outros sistemas unitários, trabalhando com um B2L no caso, ou A2, assim por diante? Não posso. 3 quilos no máximo, 10 quilos para sistemas comerciais. Essa é a quantidade, desde que eu tenha determinadas características da instalação. Sempre tenho que verificar se houver um vazamento, se eu não vou ultrapassar o nível de segurança. Saímos um pouco da nossa 16069, chegamos na 5149. Eu não pretendo aqui nesse tempo resumido falar com muita profundidade. Ela é dividida em 4 partes: definições, classificação, critério de seleção, que é onde nós estamos trabalhando agora. Depois vem projeto, construção, ensaios, informação e documentação, local da instalação, operação, manutenção, reparos e recuperação. Desculpe os 2 R's lá. E eles fazem uma classificação da seguinte forma: eles têm classes de ocupação. A 16069 também tem isso, mas não de forma tão clara. O que é o classe A? É o local onde as pessoas podem dormir ou quando o número de pessoas presentes não é controlado, ao qual qualquer pessoa tem acesso, ou seja, são pessoas sem nenhum conhecimento do que tem lá dentro. Ocupação supervisionada é classe B, porque tem diferenças de como eu vou projetar o sistema entre cada uma dessas classes. São quartos, partes edifício onde apenas um número limitado de pessoas pode ser reunido, um escritório, por exemplo, estando alguma delas necessariamente familiarizadas com as precauções gerais de segurança. Foi o que comentou ele. Deu a explosão do CO2, mas o cara da segurança continuou no lugar. Então ele sabe o que está acontecendo. E por fim vem a classe C, com acesso autorizado somente, quer dizer, só pessoal habilitado e autorizado pode ter acesso. É uma ocupação que não está aberta ao público, onde apenas pessoas autorizadas têm acesso concedido. Aí ele diz, também precisa saber onde está a máquina, não basta só saber qual é o tipo do ambiente. Onde está a máquina? Ah, ela está localizada no espaço ocupado. Bom, esse é um sistema direto. Ou o sistema de refrigeração possui componentes dentro do espaço ocupado. Ou um sistema de refrigeração com refrigerante contendo todas as partes situadas em uma sala de máquinas, externa ao ambiente, mas numa sala de máquinas, ou ao ar livre. Então eu tenho também essas 3 possibilidades de instalação da máquina. E por fim vem as categorias em termos de limitação de carga, de fluido frigorífico, os grupos de segurança, a ocupação, se o sistema é direto ou indireto, e a localização do sistema. Então eu tenho que responder tudo isso para chegar nessa tabelinha aqui. Então essa é a tabela, são várias tabelas. Então eu estou falando do grupo A2, ocupação classe A. Então espaço ocupado por pessoas, aí vem qual é a carga que eu posso ter.
Então, conforme eu tenho cada uma daquelas situações, eu tenho dentro desta tabela o que eu posso fazer ou não. Então, não vai ler, não vai dar tempo, mas tem o A2, ocupação classe A, ocupação classe B, ocupação também a classe C, que é somente pessoal treinado e autorizado. Então, vocês veem que em alguns casos, se o sistema for indireto, não tem restrição de carga, porque está lá fora, está longe. Eu fui visitar na Alemanha uma vez e era pistas de gelo. As pistas de gelo, a máquina ficava longe com a amônia fora, não tinha problema nenhum. E o que vinha era uma solução eutética para fazer o resfriamento do gelo. Evidentemente não vinha a amônia para dentro do ambiente onde ficavam as pessoas. Então é isso aí. Essa é uma frase do Dr. Levy, que foi quem começou esse trabalho todo. Então, a existência de normas técnicas é o primeiro passo para que a sociedade e todos os agentes envolvidos em um determinado setor possam garantir a qualidade de um produto ou de sua instalação. Obrigado. Primeiramente, bom dia a todos. Eu quero agradecer ao professor Oswaldo pela excelente palestra, né? A gente sempre aprende muito com o Oswaldo, que ele tem muita experiência na área. Quando eu cheguei no Ministério do Meio Ambiente, eu sou engenheiro eletricista, não sabia nada de refrigeração, mas a gente vai aprendendo aos poucos e de repente começa até a dar uns pitáculos ali, né? E assim, a parte de normas é sempre uma grande preocupação para o Ministério do Meio Ambiente, porque quando a gente pensa que você está manuseando fluidos, e esse fluido pode ser tóxico, ele pode ser perigoso, né, em relação à segurança, então isso demanda a aplicação de normas técnicas, né? E a gente tem sempre essa preocupação, e principalmente quanto à mão de obra. Então, quando você fala de normas, você cria procedimentos, e aqueles procedimentos nos garantem a segurança adequada para a gente conseguir ter um sistema confiável que as pessoas possam transitar sem grandes perigos, né? E aproveitando isso, eu sei que vão ter muitas perguntas por aqui, eu queria fazer a primeira pergunta para o Oswaldo, né? A primeira pergunta é: norma técnica é obrigatória? Ela é de aplicação obrigatória? Bom, esse é o grande debate com relação. A gente costuma dizer o seguinte: se eu sou um bom engenheiro, eu vou usar as normas técnicas. Eu quero atender da melhor forma possível. E a norma técnica normalmente estabelece um padrão mínimo, a partir do qual, acima dele, você vai fazer um bom trabalho. Se você for abaixo dele, ou seja, não obedecer às normas, não sei qual vai ser o resultado. Porque é evidente, como eu disse, ela é feita por um grupo de pessoas, evidentemente bem intencionados, que querem estabelecer padrões mínimos para que o desempenho seja correto, a qualidade seja correta. Então, norma não é lei. Norma não tem penalidade. Se você não seguir a norma 16069, você vai pegar 3 anos de cadeia. Não funciona assim. Então, quando eu falo em lei, eu tenho uma penalidade associada à lei. Quando eu falo em norma, é uma recomendação. Ah, muito bem, ele fez uma instalação e não considerou a 16069 e explodiu. Agora, o advogado, o promotor tem que pegar a norma, colocar na mesa e falar: o senhor não seguiu a norma? Então, cana. Aí você vai aplicar as leis por ter criado uma condição de segurança. Se não me engano, é uma lei de 77, eu não vou lembrar agora, mas toda vez que você cria uma condição de segurança que provoca um acidente, você é responsável, tem X anos de cadeia, tem tudo lá. Então, a norma em si não é lei, ela não pune, mas a norma pode ser usada no caso de uma discussão, e ela é um documento, como eu disse, o pessoal do Instituto Nacional de Tecnologia diz: traga uma norma para mim. Você põe uma norma aqui, eu assino embaixo, não vou nem discutir. Agora, você trouxe um papel seu que você escreveu com a melhor das intenções, eu não vou usar. Então a norma tem esse valor, vamos dizer assim. Se eu sou um bom engenheiro, eu vou ler a norma e vou procurar fazer melhor do que está na norma. Mas ela não é lei. Tanto que ela pode ser vendida. A lei é pública. Você não pode vender uma lei, o acesso à lei, mas a norma sim. Mas esse é um debate. Esse é um bom debate. Vou passar a palavra, e quando as pessoas forem fazer a pergunta, elas se identificam, a empresa que trabalha, para a gente poder
até registrar aqui. Professor Oswaldo, uma pergunta. Eu sei que você deve estar endereçando isso lá no CB, mas é uma dúvida que eu tenho e recentemente lá na empresa o pessoal estava discutindo também. Em relação ao sistema, por exemplo, plug-in, 150 gramas de um hidrocarboneto, certo? Altamente fumável, 1 a 3. Agora, o supermercado que coloca 10 sistemas de plug-in, ou seja, a carga de fluido já vai para 1.500, ou seja, 1,5 kg. E como é que funciona? Como é que é essa ação de normas, ou quais são os riscos em sistemas como esse? Se puder explicar um pouquinho. A tabela que eu mostrei da 16069 diz não pode. Ponto. Por quê? Porque você está colocando num lugar público, em que qualquer pessoa pode entrar. Então eu não mostrei muito demorado aquela tabelinha, mas aquela tabelinha existe na 16069. Então não faz diferença se é uma máquina ou se são 50 máquinas. No supermercado, como está a norma hoje, não pode. Mas se você pegar 5149, ela vai discutir qual é a carga, qual é o volume, etc. Mais alguma pergunta? Professor Oswaldo, bom dia. Eu sou Mero Busnello, da Tecans do Brasil. Como deve ser conhecido, nós somos fabricantes de componentes elétricos, compressores e unidades condensadoras. No mercado atual, o mercado de distribuição, por exemplo, ele faz a reposição de componentes elétricos classificados não pelo código do compressor e o respectivo componente, e sim por potência, meio CV, 1/10 de CV, etc. No desenvolvimento dos compressores ou dos capacitores, nós projetamos individualmente, ou seja, cada relé para o seu respectivo protetor térmico e o respectivo capacitor, quando aplicável, ao compressor. No segmento, com a entrada dos hidrocarbonetos, isso está virando, na verdade, um pesadelo. A gente está entendendo que nós vamos para uma bomba de tempo, porque se a generalização que se faz hoje, com a ausência do hidrocarboneto em larga escala ainda no mercado brasileiro, ela for aplicada no futuro, nós poderemos ter seríssimos problemas de segurança. Como a gente pode contornar isso, além da questão treinamento, e talvez ter algum quesito por força de lei, na minha opinião, pegando o gancho da apresentação do professor Enio? Eu confesso que eu sou um pouco arisco à lei. Eu não gosto. Toda vez que a gente pede uma lei, a gente cria um demônio que depois vai acompanhar a gente o resto da vida. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, a minha preocupação é o seguinte: eu tenho compressores e, na verdade, se eu entendi correto, como não está associado a este compressor, aquele elemento, aquele relé, aquele capacitor, mas sim a uma potência, uma corrente elétrica, você pode ter para diferentes compressores, diferentes relés, e isso está trazendo dificuldade. Eu não sei se eu entendi direito a pergunta, mas... No nascimento do projeto, cada compressor tem o seu kit de elétricos específico. No mercado de distribuição, ele é generalizado, ou seja, ele é agrupado. Ou seja, tá bom. Vários compressores de capacidades frigoríficas distintas, adota-se o mesmo elétrico. E no projeto não foi concebido dessa maneira. Mas você está preocupado porque ele pode pegar um compressor e usar com diferente fluido frigorífico, que vai ter diferente corrente, diferente, sei lá, características elétricas de funcionamento. E componentes não homologados à prova de explosão. Por isso que a gente fez o Renabrav e a primeira frase é: fale com o fabricante. O que você vai fazer? Eu vou trocar o fluido. Fale com o fabricante, no caso seria o compressor. Se for um equipamento, fala com o fabricante do equipamento, que por sua vez vai falar com o fabricante do compressor. Então, sempre passa pelo fabricante. Eu não sei como te responder, mas eu diria que o fabricante tem que ser consultado para qualquer alteração na sua máquina. Eu não vejo outra saída. Professor, bom dia. Eu queria saber, sou Edgar, da Unido, eu queria saber como o senhor enxerga a aceitação da norma 5149 no mercado brasileiro. E uma outra pergunta existe um estudo lá fora do Brasil para aumentar a carga limite de 150 gramas para 500 gramas. Como você enxerga esse aumento no nosso mercado e no mercado internacional?
Eu não cheguei a mostrar aqui, mas se você pegar aquelas tabelas que tinha A2, tem a do A2L e assim por diante, você vai ver que eles permitem cargas bem maiores, chegam a 10 quilos. Dependendo da aplicação, dependendo de qual é o profissional envolvido, dependendo de onde está instalado, assim por diante. Então os valores podem ser maiores, inclusive na própria 16069 ele chega a 3 quilos, dependendo da situação. A 5149 ela existe como norma ISO, mas não existe como norma brasileira. Quem existe como norma brasileira é 16069. Então hoje em dia no Brasil é 16069. Só a título de curiosidade, o Enio está aqui, a Stephanie também está aqui, a Ana está aqui, tem várias pessoas. Isso foi uma revolta dentro da comissão de estudo que eu estava. Eu era mais favorável à Ashley 15. Eu tinha acabado de revisar 16069. E o pessoal na reunião disse, não, nós lemos a 5149 e nós achamos que ela é bem melhor, mais completa, mais clara. O claro é porque ela é mais detalhada, mas exige uma certa compreensão do que está falando. Mas ela permite o uso de hidrocarboneto em determinadas situações bem caracterizadas. E nós estamos traduzindo e vai substituir a 16069 no futuro, quando estiver pronta. Então ela não existe como norma brasileira, mas toda norma ISO pode ser aplicada no Brasil. Ela é disponível na BNT para compra. Bom dia, meu nome é Paulo, sou sócio proprietário da Geomax. A pergunta é a seguinte: eu compro compressores de um fabricante grande do Brasil, um quinto, um quarto, um terço mais. E ele me indica só um modelo de capacitor. Eu já consultei o fabricante, ele disse que está correto. E aí foi o senhor que responde. Eu não tenho conhecimento da parte elétrica do capacitor. Não sei. O que eu sei é o seguinte: o meu freezer um dia não partia mais. Fui verificar o que era e troquei o capacitor, troquei o sistema de alto torque de partida, vamos dizer assim. E eu tive que aumentar. E aí ele voltou a partir outra vez. Mas era que o compressor já estava gasto, ele já estava, sei lá, a partida dele era pesada demais. No fim teve que desistir e trocar. Eu volto outra vez a dizer, consulte o fabricante. Eu não consigo. Eu sei que existe uma relação muito clara entre o motor, o torque de partida, o capacitor, para criar aquele campo rotativo nas duas tensões para que isso arrasta. Eram compressores da Eugene. Às vezes a gente tem lances curiosos e acaba ousando. Assim. Então nós fabricamos uma linha que tinha múltiplas unidades internas com uma central de condensação externa. Isso foi em 80. E não tinha na época inversores de frequência. Tinham, mas eram caríssimos. Então a gente usava derivação de gás quente com desuperaquecimento da linha de sucção. Ou seja, simulava uma carga falsa no compressor. Permitia que o compressor funcionasse para 3 toneladas, que era a capacidade dele, mas atendisse somente uma unidade de 1 tonelada. E também tinha o contrário, funcionavam 6 toneladas no compressor de 3. Então, com isso daí, surgiu um problema, e a partida? Porque outra vez, eu vi 2 compressores ligados em paralelos, numa feira da Ashley. Eu falei, olha, que legal, só que o compressor era trifásio. E cada compressor partia de forma independente e estava em paralelo. Só que o compressor que eu ia usar era um compressor pequeno, de 1 HP, vamos dizer assim, e com baixo torque de partida. Mas a Eugene disse, ele parte. Ele parte na fábrica, ele parte nas nossas cabines de teste. Partiu o compressor 1, partiu 2, partiu 3. Quando chegava em campo, por queda de tensão na alimentação, o terceiro não partia. Como o terceiro não partia, era uma questão de tempo dele torrar, porque ele ficava liga, desliga pelo térmico. Então aí não foi um problema de capacitor, mas foi um problema de realmente queda de tensão, que é o que mais me preocupa em compressores monofásicos em relação à partida. Mas realmente eu não consigo responder a tua pergunta do capacitor, eu teria que consultar um fabricante e ele dizer, existe uma relação entre o capacitor e a potência do motor e a tensão? Mais alguma pergunta, gente? Bom, Na verdade, só amolando mais o nosso amigo aí,
Na verdade, eu tinha um grande problema. Eu não era da refrigeração, eu era do ar-condicionado. Então, no ar-condicionado, sempre era um compressor trifásico. O trifásico parte de qualquer jeito. Eu sei, fica ele devendo, daqui a pouco ele responde. E o curioso é o seguinte, se eu fosse de refrigeração, eu teria visto as máquinas de refrigeração e falei, olha, que interessante, ela tem uma válvula de retenção na descarga. E tem uma válvula solenoide que liga a descarga à sucção. E toda vez que parte um compressor, ele abre essa válvula solenoide que liga a descarga à sucção. Ou seja, aliviava a pressão, diferencial de pressão de partida do compressor. Se eu tivesse feito isso na época, talvez eu estivesse vendendo a maquininha e a Starco ainda existisse. Mas eu não conhecia a refrigeração. Então, na minha cabeça, o fabricante disse, parte, eu disse, estamos com você e não abre. E não partiu, mas não por culpa do compressor, por culpa da queda de tensão. 2 compressores funcionando e o terceiro entrando. Infelizmente, também não consigo responder essa pergunta agora, eu teria que realmente estudar o caso direto. Né? Mais alguma pergunta, gente? Vou fazer uma pergunta para o professor. Né? A gente está num cenário que a gente tem diversos tipos de fluidos refrigerantes, né? E isso tem causado assim nas pessoas uma dificuldade, qual que eu escolho, qual caminho que eu vou. E isso demanda pesquisa, estudo por parte de todos. Então, assim, todo mundo hoje tem uma dúvida. Qual fluido que eu vou? Qual a tecnologia que eu vou adotar? Eu acho que muitos têm essa pergunta aqui. De que forma, professor Oswaldo, você acha que as normas técnicas podem ajudar as pessoas nessa questão? Eu sei que é uma questão muito generalista, mas... Eu dou aula. E o pessoal chega para mim, pessoal, olha, no passado eu conversava com meu pai, ele falou, tem 5 refrigerantes aqui, 502, 11, 12, 22, e tudo bem, a gente se virava com eles. E agora? Bom, agora, assim, na família 400 você tem 80, na família 500 você tem uns 30. Como é que você escolhe? Pega o diagrama, pressão e entalpia, olha para ele, mas tem 20 iguais. Eu uma vez vi uma palestra em que estavam procurando o substituto do Aero 22, tinha 40 opções. Quem tem condições de, teoricamente, olhar a documentação e fazer uma escolha? Nós fizemos escolha de compressor, uma vez fizemos com o antigo CFC 114 para máquinas de ponte rolante, com temperaturas de condensação de até 100 graus. E foi bastante curioso, porque era no tempo do Raul Bollinger, que não está mais com a gente, em que ele olhou, fez as contas e disse, olha, um compressor com este deslocamento volumétrico e com essa potência do motor faz isso. Então eu precisava de 3 toneladas, botei um compressor de 20 para R22 com um motor mais fraco. Aí fomos na Bitzer, na época era Rádio Frio, falaram, nós queremos esse compressor, nós vamos fazer. Não. Eu não vendo compressor para 114. Falou, mas não é compressor para 114. Está aqui o diagrama pH, funciona, está aqui, está tudo direitinho. Não funciona. Aí consultamos a Bitzer na Alemanha. A Bitzer disse, sim, vocês estão certos, fala para eles fornecerem e acabou-se. Então o compressor ele tem uma característica, ele é de certa forma, respeitando a potência do motor empregado, respeitando as pressões de trabalho, universal. Se você conversar com o pessoal da Bitzer, ele vai dizer, este compressor verde aqui, ele é 10 metros cúbicos por hora. Bom, mas e para o R22? Para o R22, sei lá ele vai dar 5 toneladas. Esse outro? Esse outro esse aqui dá para trabalhar em alta temperatura? Não, esse motor é a versão 1, não dá para trabalhar em alta temperatura. Então, o universo de opções é tão grande que só um fabricante pode escolher. Eu participei de uma palestra da área que eu queria ver, etc. E aquilo me irritou muito, porque virou propaganda de cada fabricante. Cada fabricante vinha com o fluido e falava, este aqui é melhor. O que eu escolhi é muito melhor que o do meu vizinho. Aí vi o vizinho dele e coisíssima nenhuma. O melhor é o meu. Eu que fiz a melhor escolha. Então, eu vi que mesmo na reunião com os principais fabricantes dos Estados Unidos, não tinham um acordo. Porque virou um argumento de venda. Eu escolhi melhor. Antigamente, eu quero dizer, eu escolhi melhor. Escolhi o quê? O seu é 22, o dele é 22, o dele é 22. Agora não, é 518, 517, 500 não sei quanto. E durma com barulho disso. Então, quando os alunos me perguntam qual é o melhor fluido, eu digo, não sei, pergunta ao fabricante.
o melhor fluido para aquele fabricante é o que ele está usando naquela hora. Só mais uma curiosidade, a questão de uns 2 anos atrás, em 3, não me lembro agora, teve um seminário sobre a substituição do R22. A Brava participou e acho que o Ministério do Meio Ambiente também. E não sei quem estava lá que se lembra da palestra do palestrante da Trane. Perguntaram para ele, mas como é que a gente faz a substituição do HCFC, passa pelo HFC, faz... O cara falou o seguinte, o mercado de vocês não é tão grande. Espera, continue no hidroclorofluorcarbono, HCFC 22 da vida, seja lá como for, espera passar, porque o HFC é provisório, não vai segurar por causa do efeito estufa. Então, realmente, se a gente tivesse feito esforço para passar para o HFC, agora a gente estaria fazendo um novo esforço para sair por os de menor GWP. Isso custa dinheiro e tempo das empresas. Quando nos questionam também sobre se já deve mudar logo, isso é uma coisa que a gente sempre coloca. O 22 está ali, ele não está proibido ainda. Reduziu a quantidade, a importação está reduzindo. Só que a gente tem notado que tem muitas pessoas que já estão correndo, já acham que já tem que mudar para um HFC, para um 410. Mas eu acho que essa é a questão. Ele ainda não está proibido, ele tem um cronograma de eliminação e esse cronograma vai ser cumprido. O governo não tem intenção de baixar mais do que a redução que é obrigatória por lei. Né? Mais alguma pergunta, gente? O tempo já acabou, Sérgio? Eu tenho só uma curiosidade, se me permitirem. Eu assisti uma palestra também que foi bastante interessante, porque a minha pergunta é, tudo bem, eu instalei um VRF da vida, fluxo de refrigerante variável, tem 40 evaporadoras, eu tenho 80 quilos de fluido 410 naquela máquina, e tem uma salinha onde o cara guarda desenhos, materiais, etc. Fica uma pessoa lá dentro, entregando esse material, então a máquina é de 6.000 BTUs, é uma salinha pequenininha, como é que fica? Fica que não pode. Não pode porque se houver um vazamento naquela salinha, o cara morre. Ele não vai perceber, ele não vai cheirar, ele não vai perceber, ele simplesmente vai desmaiar. E a partir disso a concentração do fluido fica muito alta. Então toda vez que se faz um estudo e se vai decidir o que fazer com uma determinada máquina, tem que verificar se houver o vazamento, o que acontece com quem está naquela sala, naquele ambiente. Então, para aquela sala pequenininha, eu vou instalar uma máquina pequenininha para ele, de forma que se houver vazamento, não sacrifique. E, no caso, foi uma palestra feita por um engenheiro da Mitsubishi, e ele disse, olha, se eu usar 5149, eu tenho vazamento em 4 minutos. A curva tem essa característica, mas o cara morre. Se eu usar Ashwin, o vazamento é instantâneo. Eu pego menos de um segundo e ponho na sala toda a carga de fluido. O vazamento não vai acontecer, mas o americano não quer saber. Ele não vai querer saber se a linha rompeu completamente ou se é um micro vazamento que vai vazar devagarzinho. Ele diz, pode vazar tudo na sala. Então vai fazer a conta para ver se pode ou se não pode. Então esse é o grande problema das máquinas hoje em dia de VRF. O pessoal tem que fazer a conta no ambiente crítico e provar que não há problema.